Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Queridos, vamos dar continuidade ao tema Formação dos Estados Nacionais, agora o caso inglês. O atual território, que hoje em dia é a Inglaterra, durante a Alta Idade Média, ou seja, entre o século V e o século X depois de Cristo, foi, naquele momento, invadido pelos bárbaros. Os povos bárbaros, que a partir do século III invadiram os territórios que pertenciam ao Império Romano, que levaram à sua destruição. E aí, gente, naquele momento, então, a partir do século V, ou seja, a partir do início da Alta Idade Média, nós temos o quê? A formação de vários feudos no atual território inglês. Ou seja, novamente, aquele território foi o que, gente? Repartido entre vários nobres, beleza? Entretanto, a partir do século X depois de Cristo, mas muito mais intensificado a partir do século XI depois de Cristo, ou seja, durante o período da Baixa Idade Média, a dinastia dos Plantagenetas, ou a dinastia de Anjou, ok? De reis, de nobres ingleses, eles irão, que gente, iniciar o processo de centralização política no atual território inglês, ok? Ou seja, o que acontece? Aos poucos o rei foi o que, gente? Unificando territórios, unificando moedas, pesos e medidas, facilitando o quê? O comércio da burguesia. Então, lembrando, naquele momento, durante a Baixa Idade Média, a dinastia dos Plantagenetas, o que eles promoveram, gente? A unificação territorial. Aquele rei foi o quê? Ele foi oferecendo, algum tipo de benefício, algum tipo de privilégio para outros senhores feudais, para outros nobres, que aceitaram o que, gente? Que aceitaram que o rei unificasse seu território aos deles. E ao passo, aos poucos, o que vai acontecendo? Esse rei vai o que, gente? Centralizando o poder, obviamente, através do quê? Da centralização do território. Beleza? Da unificação territorial. E aí, quando aquele rei, os reis da dinastia dos Plantagenetas, iniciaram esse processo de unificação territorial, levando, obviamente, a centralização política, o que vai acontecer, gente? O rei centraliza, como eu já disse para vocês, a política, unifica o território e unifica, obviamente, o sistema de pesos, moedas e medidas. Beleza? Tudo bem? Entretanto, gente, no século XIII ocorre algo bem interessante na Inglaterra. Por quê? Ocorre, algo primeiro passo, que a gente imagina, de fato vai ocorrer uma total centralização territorial, levando o quê? A uma centralização política. Não. Primeiro o que acontece em toda a Inglaterra? Uma centralização jurídica. Sim, uma unificação jurídica. A partir do século XIII, todos os territórios, todos aqueles territórios que hoje em dia pertencem aos ingleses, a Inglaterra, que forma a Inglaterra, naquela época, aceitaram o que, gente? Aceitaram a Common Law. A Common Law é um sistema de leis, ok? Onde todos os territórios, ok, que pertencem à Inglaterra, aceitaram aquele sistema jurídico. Então percebam, nós temos nesse momento o rei da Inglaterra, ele consegue que todos os nobres, todos os senhores feudais aceitassem aquele conjunto de leis. Ou seja, uma unificação, uma unificação jurídica. Essa Common Law, ela se inicia no século XIII depois de Cristo, beleza? Perceba, ali na Baixa Idade Média, no finalzinho da Baixa Idade Média. No século XII, gente, um pouco antes, nós temos alguns reis da Inglaterra, como, por exemplo, Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra. O João Sem Terra é irmão do Ricardo. O Ricardo, ele governou a Inglaterra por mais ou menos, aí vocês viram, no esquema de vocês, por 10 anos, e o Ricardo, ele mal de fato exerceu o poder na Inglaterra. Por quê? Porque ele estava envolvido em vários conflitos contra os franceses, por disputas territoriais, ou então promover as cruzadas. Sem Ricardo Coração de Leão, vai auxiliar a Igreja Católica a que, gente, a promover, ou seja, ir para o Oriente em busca do quê? Em busca da Terra Santa, da Terra Sagrada, que era quem? Que era Jerusalém. Beleza? Tudo bem? E aí, para conseguir derrotar, para conseguir guerrear contra os franceses, para conseguir guerrear contra os infiéis muçulmanos naquele momento, o que promove, gente, Ricardo Coração de Leão? Ele vai aumentar os impostos, tá? Ele aumentou muito mesmo os impostos. Naquele momento, então, quem mais sofre com esses impostos? Eram os camponeses e a burguesia. Obviamente, aqueles nobres também são, obrigados a pagar impostos para o rei. Para quê? Para que o rei conseguisse lutar contra os franceses por disputas territoriais e também para promover as cruzadas. Entretanto, Ricardo Coração de Leão não obteve muito êxito nas cruzadas, também nas cruzadas, e durante também as guerras contra a França. Após a sua morte, o seu irmão, o João Sem Terra, o John lá, ele assume o poder e o João começa com o quê? Continua promovendo a mesma política do seu irmão. Guerras contra a França, cruzadas, e aí continua o quê? Aumentando os impostos da nobreza, da burguesia, dos camponeses, e além disso,
passa o que, gente? Ele tenta, o João Sem Terra, primeiramente, ele tentou e conseguiu, no primeiro momento, confiscar as terras da Igreja Católica. Sim, o cara confiscou as terras da Igreja Católica. O Papa ameaçou excomungar o João Sem Terra, obviamente, o Papa não aceitava isso, a Igreja queria o que, gente? Manter os seus privilégios, e depois ele volta atrás, mas problema, né? Porque naquele momento a Igreja não viu com muito bons olhos o João Sem Terra no poder na Inglaterra. E aí, né, percebam então, tá aí para vocês um esquema de vocês. Conflito contra os franceses, ele manteve então os conflitos contra os franceses, aumentou os impostos, levando o que, gente? A insatisfação popular. Insatisfação de quem? De camponeses e burgueses, tudo bem? E aí, o confisco de terras da igreja. No primeiro momento, ele confisca as terras da igreja, tá? Obriga a igreja a pagar impostos, depois ele devolve as terras da igreja. Mas, problema já feito, não tem como, né? E aí, meus queridos, naquele momento, a nobreza inglesa, que também era muito prejudicada com o governo de João Sem Terra por causa dos impostos e por causa da guerra, a todo momento, tendo que enviar homens, soldados e a própria nobreza auxiliar o rei naqueles conflitos, a nobreza mais a burguesia, mais o clero vão se unir e criam um grande conselho. Esse grande conselho era um conselho então, formado por nobres, okay, por burgueses e pessoas pertenciam ao clero. E eles criaram o quê? A Magna Carta. Em 1215 é criado um conjunto de leis chamado de Magna Carta. Essa Magna Carta, que era um conjunto de leis, que é considerada a primeira constituição que surgiu naquele momento, no século III, né, no mundo moderno, enfim, óbvio, nós estávamos no fim da Idade Média, mas é a primeira constituição que surge naquele momento, ela o que, gente? Ela limitava a autoridade do rei. O que estabelecia a Magna Carta? Ela obrigava o rei a convocar esse grande conselho depois dará origem ao parlamento inglês, ok? Esse grande conselho deveria ser convocado. E aí, o rei quer aumentar os impostos? Tem que convocar o grande conselho. O rei quer declarar guerra contra algum povo? Tem que convocar o grande conselho. Percebam, por que a nobreza, por que a burguesia, por que o clero fizeram isso, gente? Porque a todo momento os reis ingleses estavam o quê? Se envolvendo em conflitos militares, como por exemplo, contra a França, aumentando os impostos sem perguntar a ninguém. E aí o povo pagava o pato. Né? Todo mundo, né, tinha que sustentar aqueles conflitos promovidos pelos reis ingleses. Para isso acabar, então, o que fizeram nobres, burgueses e o clero? Criaram o que, gente? Criaram a Magna Carta. A Magna Carta, então, é um conjunto de leis que irá o quê, galerinha? Que irá limitar a autoridade, ou seja, que limitava o poder do rei. Tudo bem? Esse grande conselho depois deu origem ao parlamento inglês. Esse parlamento inglês era formado, né, por duas casas, por duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes formada pela nobreza, a Câmara dos Comuns formada pela burguesia. Beleza? Tudo bem? E aí, meus queridos, o que vai acontecer? Nós já sabemos, já vimos isso. A Inglaterra, né, no século XIV, se envolve em um conflito contra os franceses, a famosa o quê? Guerra dos 100 Anos. Nessa Guerra dos 100 Anos, né, o rei inglês tinha interesse em assumir a dinastia, né, francesa, em assumir, né, os territórios franceses, e além disso, a Inglaterra também estava lutando por dominar a região de Flandres, que era um entreposto comercial, uma região muito importante na Europa, onde o comércio era bem intenso. Naquele momento, na Guerra dos 100 Anos, que nós já vimos sobre isso, que durou 116 anos, a Guerra dos 100 Anos é um dos motivos, né, da crise geral do século XIV. A Europa, né, os ingleses, como os franceses, o restante da Europa Ocidental, eles, infelizmente, naquele momento, tiveram vários prejuízos, como, por exemplo, a morte de 20 milhões de pessoas, ok? E aí, gente, os ingleses foram o quê? Os ingleses foram derrotados. Sim, a Guerra dos 100 Anos, na Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, a Inglaterra foi derrotada. E aí, após a Guerra dos 100 Anos, o que ocorre, gente? Os ingleses, obviamente, voltaram para o seu território, né? Os franceses venceram, os franceses derrotaram os ingleses. Após os franceses derrotarem os ingleses em seu território, os franceses promoveram, com Filipe de Valois, a sua centralização política. E o mesmo vai ocorrer onde, gente? O mesmo vai ocorrer na Inglaterra. Entretanto, a centralização definitiva da política inglesa, ok? A centralização política administrativa da Inglaterra só vai ocorrer mesmo após o quê? Após a Guerra das Duas Rosas. Sim, após a Guerra dos 100 Anos, os ingleses se envolveram em outros conflitos. E aí esse conflito agora é o que, gente? É um conflito civil, é uma guerra civil, uma guerra dentro da Inglaterra. O que foi a Guerra das Duas Rosas? Foi uma guerra entre, né, a família dos Yorks e dos Lancasters. São duas famílias de nobres ingleses que queriam, que queriam assumir o trono, que queriam promover a centralização política administrativa na Inglaterra. E naquele momento, ninguém vencia ninguém, ok? E aí, vou entrar na luta uma terceira família, a família dos Tudors. O líder da família dos Tudors, uma família de nobres, né, ingleses, que era o Henrique, ele consegue, então, controlar esse conflito
E a gente, o Henrique, os Tudors, promovem o quê? Eles conseguem promover a centralização política na Inglaterra, ok? Então percebam, a centralização política na Inglaterra ocorre após o que, gente? Após a Guerra dos 100 Anos. Entretanto, após a Guerra dos 100 Anos, nós temos um conflito civil, uma guerra civil na Inglaterra, chamada de Guerra das Duas Rosas. Por que duas rosas? O símbolo da família dos Yorks era uma rosa, o símbolo da família dos Lancasters era uma rosa. Por isso, Guerra das Duas Rosas. Tudo bem? Beleza? Entretanto, ninguém vencia ninguém, ok? E aí os líderes dessas famílias estavam sendo mortos aos poucos, e aí entra na batalha, entra na luta desse conflito militar, uma terceira família, a família dos Tudors. Os Tudors controlam a situação e promovem o que, gente? E promovem definitivamente a centralização política na Inglaterra. O Henrique, líder dos Tudors, ganha o título de Henrique VII, beleza? E aí, a centralização política depois continua sendo conduzida pelo filho de Henrique VII, Henrique VIII, e depois por sua filha, pela Elizabeth. Mas percebam que nesse momento a centralização política da Inglaterra ocorre o que, gente? Após a Guerra dos 100 Anos. Ok? Tudo bem? E, meus queridos, para nós terminarmos o assunto sobre formação do Estado Nacional inglês, percebam que a Inglaterra, naquele momento, tinha uma Constituição, né? Qual era? A Carta Magna. Será que Henrique VII ele seguiu a Carta Magna? Será que Henrique VIII seguiu a Carta Magna? Enfim, em vários momentos, os reis ingleses passaram o que, gente? Passaram por cima da Carta Magna. Em outros momentos, esses reis tinham que obedecê-la. Depende do quê? Depende da força do rei. Depende muito mesmo, mas muito mesmo, da força real. Tudo bem? Veremos mais à frente, em outros assuntos, as revoluções inglesas do século XVII e perceberemos que a Carta Magna ela é importante para entendermos por que ocorreram as revoluções inglesas. Ou seja, já adiantando para vocês, os reis não respeitaram a Carta Magna e aí a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns vão se incomodar com essa situação. Beleza? Tudo bem? Então, a Carta Magna ela é importante, porque ela obriga, querendo ou não, naquele momento, os reis, os próximos reis ingleses, a que, gente? A convocar o parlamento para tomar qualquer tipo de decisão. Muitos reis foram espertos, como, por exemplo, Henrique VII. O que ele fazia, gente? Ele sempre convocava o parlamento. Por quê? O que ele queria? De fato, para centralizar o poder político naquele momento na Inglaterra, ele queria o quê? O apoio tanto dos lordes, ou seja, da nobreza, quanto da burguesia. E em vários momentos, ele conseguiu promover essa centralização política. Beleza? Queridos, dúvidas, questionamentos, por favor, deixem aqui nos comentários. No mais, beijos, até mais, tchau, tchau.